É janeiro de 2023, você abre o aplicativo da sua corretora e vê que os seus investimentos de renda fixa estão no negativo. Como assim? O que aconteceu? Eles nunca ficaram no negativo? Se você investe em títulos públicos ou em títulos privados, como CRAs, CRIs e debêntures, isso pode acontecer com você. Então fica nesse vídeo que eu vou te explicar o que é marcação a mercado e por que é que os seus títulos podem ficar no negativo. Oi, eu sou a Bruna Orix e nesse canal eu falo sobre finanças e investimentos. Se você gosta desse assunto, já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre marcação a mercado. E se você não entende muito bem o que é marcação a mercado ou não sabe como ela funciona, fica comigo nesse vídeo que eu vou tentar simplificar as coisas para você. É muito importante saber como funciona a marcação a mercado, porque a partir de janeiro agora de 2023, a Anbima decidiu que os títulos públicos que são comercializados nos bancos e também os títulos privados, como os CRIs, os CRAs, os CRIs e CRAs e as debêntures, que são a renda fixa das empresas não bancárias, devem ser marcadas a mercado. Tem um monte de termo estranho nesse vídeo, mas fica comigo até o final que você vai entender. Se você tem algum desses títulos, quando abrir a conta da corretora ou do seu banco lá em 2023, você pode ter uma surpresa desagradável, porque esses títulos podem estar no negativo. Mas como assim no negativo? Isso não é renda fixa? Renda fixa não é fixa, como diria Marília Fontes. A renda fixa varia muito. Só que essa variação não era percebida pelos investidores, porque a marcação desses títulos era na curva e não a mercado. Curva? Mercado? Não estou entendendo nada disso. Então vamos lá para um exemplo mais simples do que com investimentos. Hoje você compra um carro que custa R$10.000. Você paga os 10 mil para a loja e recebe o carro. Você sabe que esse carro vai ter uma desvalorização quando você for vendê-lo, mas você não tem ideia de quanto esse valor varia todos os dias. Você sabe que você pagou 10 mil e lá na frente você vai receber, quando for vender esse carro, 10 mil menos alguma coisa, um pouquinho menos de 10 mil. Só que na prática a gente sabe que não é isso que acontece, porque o carro não vai desvalorizar todo dia um pouquinho igualmente até que você venda ele lá no futuro. E existe uma tabela que mostra essa variação de preços dos carros, que é a tabela FIPE. Se você for consultar a tabela FIPE, você vai ver qual é o valor do seu carro naquele dia. Então eu vou mostrar para vocês agora no gráfico como que ficaria a compra desse carro. No eixo vertical, a gente tem o valor. E no eixo horizontal, a gente tem o tempo. Eu compro o carro por 10 mil e eu sei que esse carro daqui a algum tempo vai estar valendo um pouco menos do que 10 mil. Então aqui eu tenho 10 mil e aqui 10 mil menos alguma coisa. Essa é a marcação na curva. Ela é uma reta, apesar da minha estar um pouco torta. Já a marcação a mercado, que seria a tabela FIPE, ela tem o mesmo valor aqui do início, 10 mil, e quando você for vender o carro também vai ser 10 mil menos alguma coisa. Mas não vai ser igual uma reta, porque o valor de mercado ele muda todos os dias. Então aqui você poderia estar perdendo um pouco, aqui o valor poderia estar um pouco maior, perdendo, ganhando, até chegar aqui com o mesmo valor. Então, o valor inicial e o final são os mesmos, mas durante o período esse valor vai variar bastante. Isso, em roxo, é a marcação a mercado. E como é que isso funciona para os investimentos? A marcação a mercado ela vai acontecer quando você tiver títulos com uma parte ou todo pré-fixado. Vamos supor aqui que você compra um título que vai te pagar 3% ao ano. Você sabe o valor que você pagou nesse título e você sabe o valor que você vai vender, lá como no carro. Você sabe que você pagou 10 mil e você vai receber um pouco menos de 10 mil. Já no título pré-fixado, se você comprou por 10 mil e vai ter um rendimento de 3% ao ano, lá no final você vai receber R$10.300. Então você vai ter uma reta positivamente inclinada. Você sabe o valor que você pagou
e sabe o quanto vai receber. A marcação na curva é exatamente essa reta, o valor vai aumentando um pouquinho diariamente, mas na prática não é isso que acontece. Se você investiu num título quando a taxa de juros era 3% e a taxa mudou ao longo desse período, o valor do seu título também vai mudar. Basicamente, tudo que acontece na economia pode interferir no preço do seu título, porque todos esses fatores econômicos são refletidos na taxa de juros. Se você comprou a uma taxa de juros e ela variar, o seu título também vai variar. E como eu sei para onde vai a variação do meu título quando eu quiser vender? Se eu investir num pré-fixado de 3% ao ano e agora a taxa de juros está em 12% ao ano, o que é que vai acontecer com o meu investimento? Eu vou ter vantagem ou eu vou ter prejuízo com ele? A primeira coisa que você precisa saber é que se você levar esse investimento até a data final dele, nada vai mudar. Você vai ter exatamente a rentabilidade contratada. Se era de 3%, ao final do período você vai receber 3%. O que muda é quando você pretende vender esse título ou resgatá-lo antes da data acordada de vencimento. E eu vou te dar aqui outro exemplo para você entender se você vai ter prejuízo ou vantagem vendendo esse título antecipado. Você é um vendedor de bolacha ou biscoito, para quem prefere biscoito, e você faz um acordo com o seu comprador de que você vai vender essa bolacha para ele por R$3. Depois desse acordo feito, você descobre que a sua concorrência, todo mundo que vende bolacha na cidade, está vendendo as bolachas por R$12. Você acha que você está tendo prejuízo ou você está tendo lucro, vantagem em vender a sua bolacha por 3? Nesse caso, você está tendo prejuízo. Agora pensa ao contrário. Você acordou com o seu comprador que você vai vender bolacha para ele por R$12 e toda a concorrência está vendendo bolacha por 3. Você vai ter lucro nesse caso, né? Vai ser muito mais vantajoso para você. Essa é a lógica da taxa de juros. Se você investiu em algo que estava 3% ao ano e a taxa de juros foi para 12% ao ano, se você vendeu, se você resgatar o seu título, você vai ter prejuízo. E o contrário também acontece. Se você investiu quando a taxa de juros era de 12% ao ano e essa taxa caiu para 3%, você vai ter vantagem se você resgatar o título antes do vencimento. Essa vantagem ou esse prejuízo acontecem porque você já sabe quanto vai receber lá no final, lá no vencimento do seu título. O título público federal, chamado Tesouro Pré-fixado, por exemplo, vale sempre, em qualquer situação, R$1.000 no vencimento. Então, independente da taxa de juros praticada atualmente, o valor do título no vencimento vai ser de R$1.000. Aqui eu vou mostrar o que acontece com um título pré-fixado de 5 anos se a taxa for 3% ao ano e mudar para 12% e o contrário, se ela for 12% ao ano e mudar para 3%. Vamos supor que você investiu num título de 3% ao ano. A gente sabe que o valor dele lá no vencimento tem que ser R$1.000. Então, a marcação na curva seria isso aqui. Todo ano ele vai rendendo um pouquinho até você resgatar R$1.000. Mas você precisa desse dinheiro lá depois do primeiro ano, no ano 1. Só que agora a taxa de juros não está mais 3%, ela deu um salto para 12% ao ano. O que acontece então? Se no resgate desse título você tirasse R$ 888,48, você poderia reinvestir a uma taxa de juros de 12% ao ano e lá no final dos 4 anos restantes você teria R$ 1.398,04. Você poderia reinvestir ou quem comprou esse título de você. Só que nós sabemos que todos os títulos pré-fixados valem R$1.000 no vencimento. Então, você não vai receber esse valor de 888. Se você resgatar um título que você investiu a 3% e a taxa está 12% agora, você vai receber esse valor aqui, R$ 635,52. Você teve um baita prejuízo aqui, porque lá quando você investiu, você colocou R$ 862,60. E agora você só vai resgatar R$ 635,52.
E se a gente tivesse o contrário? Se eu investi quando estava 12% a taxa de juros e a taxa agora está em 3% ao ano. Vamos lá, você investiu a 12% e agora, lá no ano 2, você precisa vender, você quer resgatar esse título. Se fosse marcação na curva, você resgataria R$ 711,78. A mesma lógica aqui. Se eu fosse reinvestir esse valor a 3% ao ano no período restante, ao invés de ter R$ 1.000 no vencimento, eu teria só R$ 777,78. Só que a gente sabe que eu preciso necessariamente ter R$ 1.000 no vencimento desse título. Então, se eu investir a 12 e a taxa está 3, ao invés de receber 711 no resgate, eu vou receber R$ 915,14. Mais de R$ 200 de diferença aqui. É claro que você não precisa saber todos esses cálculos, a não ser que você queira, mas você precisa entender a lógica. Se eu investir a uma taxa de juros baixa e essa taxa subiu, o valor do meu título vai cair. E se eu investir a uma taxa de juros alta e essa taxa caiu, o valor do meu título vai aumentar. Outra coisa que você precisa lembrar também é que caso você mantenha o seu título até o vencimento, até a data de resgate, você vai receber exatamente o valor contratado. Essa variação não interessa para você. É inversamente proporcional e como se fosse uma gangorra. Agora eu vou desenhar aqui também o gráfico de marcação ao mercado dos títulos pré-fixados, no Tesouro pré-fixado. Então aqui a gente tem o valor, aqui a gente tem o tempo e a gente vai ter uma reta ascendente, que a gente vai comprar o Tesouro pré-fixado com valor e aqui no final ele vai valer sempre R$ 1.000. Essa é a marcação na curva. É como se o seu título fosse rendendo um pouquinho todos os dias. Mas isso aqui só acontece caso você leve ele até o vencimento, até esse ponto aqui. Vamos supor que você comprou esse título a 3% ao ano e logo no comecinho a taxa de juros caiu para 2%. Então você vai estar ganhando um pouco. Depois a taxa foi para 4%, você começou a perder, aí ela foi para 3% de novo, voltou para a curva, aí ela foi para 2 e foi lá para 12. Aí você perdeu, aí você voltou aqui e ganhou a mesma coisa que você ganharia se você tivesse mantido o título até o final. Você comprou por um valor e vai vender sempre por R$ 1.000. A reta em verde é a marcação na curva, que não vai mais existir para títulos públicos e também títulos privados não bancários. Então, CDBs, LCIs e LCAs ainda não entram nessa marcação ao mercado. E a marcação ao mercado é o roxinho aqui, que vai para cima e vai para baixo, dependendo da variação da taxa de juros. Essa resolução da Anbima de exigir a marcação a mercado nesses títulos privados e também nos títulos públicos que são comercializados nos bancos vai dar mais transparência para os seus investimentos. Muita gente não investe na renda variável justamente pela oscilação, pela variação no valor dos seus investimentos. Mas até agora a maioria das pessoas não sabia que os títulos de renda fixa pré-fixados ou híbridos também oscilam, assim como a renda variável. Agora você já está preparado para consultar os seus investimentos de renda fixa sem tomar nenhum susto se eles estiverem no negativo. Se ficou ainda alguma dúvida, coloca para mim aqui nos comentários. Curte esse vídeo e compartilha com alguém que ainda não entendeu a marcação ao mercado. Lembra de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para a gente se encontrar aqui na próxima semana. Um abraço e até logo! Tchau!